tocando por enquanto, agora eu quero falar um outro assunto com vocês antes de avançar um pouco mais, que é funções, tá? Eu até exemplifiquei já uma função lá no começo, mas agora eu vou realmente explicar para vocês como é que funciona. Primeiro, o que que é uma função, para que que ela serve? Nós temos toda essa lógica de programação que a gente faz, mas imagine que eu quisesse fazer um reaproveitamento dela. Então, muitas vezes, eu posso pegar alguma dessas lógicas que a gente já montou, salvar dentro de uma função, e toda vez que eu precisar usar, eu vou lá e aciono essa função. Eu dou muito um exemplo de função, né, quando eu estou dando minhas aulas, que é o controle remoto. Controle do ar-condicionado, controle da televisão. O que que ele tem ali? Cada botão tem uma função, cada botão tem uma responsabilidade, né, tem uma tarefa a ser realizada. Inclusive, alguns têm mais de uma, né? Mas acontece que quando você clica num botão, ele vai executar aquela funcionalidade dele. Pode ser ligar, pode ser desligar, né? Pode ser qualquer uma outra coisa, mas a questão é, ele vai ter as suas funcionalidades. Nesse sentido, é que faz a diferença você utilizar o conceito de funções. Uma função, basicamente aqui na programação, são blocos de código, tá? Que realizam algumas operações específicas que precisam ser executadas mais de uma vez. Mas eu tenho uma função, uma coisa que eu faço no meu programa, que só executar uma única vez, eu não preciso criar uma função para ela. Mas eu posso criar um arcabouço de funções, né? Eu tenho um pacote de funções ali, que caso elas precisem ser repetidas, eu vou lá e aciono elas e utilizo. Tá? Então, quando surge uma necessidade, a gente precisa, então, criar a gente não precisa mais recriar essas instruções. Elas estão criadas, eu aciono elas, chamo e executo, tá? A sintaxe básica, né, a forma de escrever uma função é bem simplificada no Python. Eu vou ter o nome da função, eu vou ter os seus parâmetros e vou ter o seu corpo. A única coisa de diferente que ela vai ter aqui é uma palavrinha reservada chamada def, tá? Que é a que faz a definição da função. Tá? Eu estou descrevendo uma função através da palavra def. Então, quando eu venho def, antes de qualquer outra coisa, no Python eu já sei que eu estou criando uma função. Tá? Então, aqui nesse exemplo, eu estou criando uma função chamada hello nome. Tá? Então, ela vai fazer o quê? Nesse contexto aqui, ela vai imprimir uma frase chamada olá, meu nome. Esse meu nome aqui, ó, reparem que é um valor que está aqui dentro, tá? Que vai ser representado aqui no comando print. Então, eu não tenho três partes, eu tenho o nome da função, eu tenho os parâmetros, eu tenho o corpo. Nome, eu já vi aqui, ó, que é esse hello nome. O que que seriam os parâmetros? Parâmetros são esses valores que estão dentro dos parênteses aqui. São variáveis que podem ser utilizadas dentro de função. Então, assim como eu tenho as variáveis, eu tenho os parâmetros. O parâmetro, então, ele é uma variável que existe dentro de uma função. São basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que o parâmetro só existe dentro da função, enquanto a variável existe para o programa inteiro. Tá? Então, essa função chamada helloNome, ela tem como objetivo imprimir o nome que é passado para ela como um argumento. Tá? Então, parâmetro ou argumento é justamente aquilo que a gente chama lá dentro dos parênteses. Tá? Então, essa palavra reservada def define que eu estou declarando uma função e o nome, né, do parâmetro é o que vai ficar dentro dos parênteses. Então, quando eu tenho aqui um comando, por exemplo, como esse, def helloNome, esse meu nome aqui é justamente o nome do parâmetro, tá? Que eu estou associando ali, né? É o argumento que eu preciso para poder executar essa função. Então, toda vez que eu executar essa função, eu tenho que ter aqui, ó, um parâmetro. Tem que ter um valor aqui para poder associar essa função. Sem esse parâmetro, a função não funciona, tá? E outra observação, lá na linguagem C, por exemplo, para declarar uma função, o que que eu preciso, tá? Deixa eu comentar esse trecho de código aqui também. Ok, deixa eu comentar aqui. Pronto. Eu vou criar aqui, então, uma função. Função hello nome. Para criar essa função, eu vou ter que usar a palavra reservada def, de definition. Eu boto lá o nome dela, hello nome. Então, três passos básicos. Coloca a palavra def, depois coloca o nome da função e depois você monta a estrutura dela. Lá na linguagem C, por exemplo, para declarar uma função, eu não preciso dizer uma palavra específica, mas, por exemplo, a função ela tem que ter um tipo específico. Se ela vai me retornar um inteiro, um número inteiro, o objetivo dela é calcular alguma coisa e me retornar um número inteiro, eu tenho que colocar ela como um int. Int, né? O nome da função. Int, função, aí eu passo isso aqui, abro chaves
E o que tiver de comando eu coloco aqui dentro, ó, dentro de chaves. Repare que eu boto chaves aqui no Python, ele já dá logo erro. Não existe uso de chaves nesse sentido aqui em Python, tá? Então a função ela não vai ter isso. Ao invés de usar chaves, eu uso os dois pontos. E o que tiver aqui dentro tem que estar indentado. Lembra que a gente falou sobre indentação? O que é indentação? É esse alinhamento. O que tiver dentro da função tem que estar mais recuado da esquerda aqui, ó. Tem que estar mais para o centro, mais à direita. Tá? Então, o que tiver mais à esquerda é o elemento pai, digamos assim. O que tiver mais à direita, né, na próxima linha, digamos assim, seria o elemento filho. Seria o elemento que pertence àquele que está mais à esquerda. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu quero que ele imprima o nome da pessoa. Então, eu coloco print, certo? E coloco aqui, olá, e chamo, então, olá, e chamo, então, a variável. Só que aqui, ó, para ele imprimir um nome, certo? Eu preciso ter um parâmetro aqui chamado nome. Ok? Então, eu vou ter aqui um parâmetro chamado nome e ele vai imprimir, então, esse parâmetro que está aqui. Certo? Isso aqui não existe, tá? Na linguagem Python. Eu não preciso dizer qual é o tipo, assim como não digo qual é o tipo da variável, que é um tipo dinâmico, também não preciso dizer qual é o tipo da função. A função não tem um tipo específico, ela acaba sendo mais abrangente, mais genérico, tá? Então, beleza, declarei a função, vou executar o meu programa aqui, e o que ele vai imprimir na tela? Ele vai imprimir Olá Mundo, certo? Por que ele imprimiu Olá Mundo? Na verdade, ele imprimiu Olá Mundo porque é o comando que tem lá no começo, ó. Tá? Se não tivesse esse Olá Mundo aqui, ó, comentado, ele não imprime nada. Por que ele não imprime nada? Porque eu não mandei ele imprimir nada, tá? Tem esse detalhe. Eu só criei uma função. Então, a palavra reservada def é a criação da função hello. Para executar, para consumir essa função, eu tenho que chamá-la. Como é que eu faço isso? Vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a função. Opa, eu vou escrever aqui o nome dela e vou passar a variável nome. Observação. Essa variável nome tem que existir, tá? Ele tem que ter um valor aqui. Se eu passar aqui, por exemplo, o nome Daniel, literalmente entre aspas, pronto. Ele está recebendo um valor. Quando eu mandar imprimir aqui, ó, ele vai imprimir Olá, Daniel. Onde é que veio esse Daniel? Daqui, ó. Quando eu chamei a função, eu disse qual o valor que eu quero que ele imprima. Se eu colocar aqui Maria, ele vai imprimir, certo? Olá, Maria. Então, o nome que eu colocar aqui é o que ele vai receber. Se eu não quiser colocar manualmente aqui, claro, né, que no meu programa, né, o objetivo não é que eu coloque manualmente, eu posso declarar uma variável qualquer, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, entrada. Entrada vai ser igual a str input. E eu vou, então, pedir para o pessoal, digite seu nome. E aí, na função hello, eu vou chamar como parâmetro a variável entrada. Então, o que for digitado aqui vai ser associado à variável entrada. E o que tiver no valor da variável entrada vai ser o que a minha função helloNome vai receber aqui e vai mandar imprimir. Tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia de acontecimentos. Declarei minha função. Ok. Declarei uma variável chamada entrada para receber um valor do tipo string. Ok. Chamei minha função e passei um valor para ela executar. Então, tem todo esse contexto, toda essa zona de comando. Vou executar esse programa, ele vai, ó, pedir, antes de executar a função, vai pedir, ó, digite seu nome. Eu vou colocar aqui, ó, Daniel, dá Enter, e ele vai imprimir lá, Daniel. Ok? Como é uma string, ele recebe qualquer valor aqui, tá? Então, eu vou colocar Daniel Brandão. Olá, Daniel Brandão. O valor que eu digitar aqui, ele vai receber e vai processar. Tá? Então, a partir daqui, eu posso fazer com que o meu programa realize qualquer tipo de operação possível. Tá? Então, as minhas funções vão servir basicamente para isso. Imagine vocês, toda vez que eu precisar pedir o nome do usuário, por exemplo, ou registrar o nome de usuário, ou salvar o nome do usuário, ou fazer alguma coisa com o nome do usuário, o que eu posso fazer? Chamar a função helloNome e fazer com que ela funcione, fazer com que ela carregue aí as informações na tela do usuário. Ok? Então, para fazer isso, não tem dificuldade.
eu uso esse comandinho aqui, executo, e ele vai me dar como retorno. Posso fazer uma integração com aquele outro exemplo que a gente tinha feito, né? Eu posso passar o nome, posso passar a idade, e assim, então, eu vou executando o meu programa. Então, imagine que eu tenho aqui, nesse meu problema anterior, eu tenho lá o cálculo da idade, por exemplo, eu tenho, né, o programinha aqui, ó, que recebe no 1, no 2 fazer soma, mas eu tenho aqui o cálculo da idade. Então, eu vou pegar essa parte do programa aqui, certo? Vou trazer para cá. Eu vou ter aqui a criação da função, mas antes disso eu vou colocar aqui, por exemplo, o cálculo anuidade, vou tirar os comentários, ó, vou poder utilizar isso aqui então. Então, vou fazer o seguinte, a pessoa vai digitar o seu ano de nascimento, né, um outro ano futuro, vai calcular a idade da pessoa e depois eu vou ter a função declarada, ele vai pedir o nome da pessoa, então, eu vou colocar aqui, ó, nome, o nome dessa variável aqui pode ser qualquer um, tá? Eu posso também chamar ela de nome, tá? Mas não confunda, tá? Esse nome não é o mesmo que esse nome aqui, não. Esse aqui é um parâmetro da função hello nome. Esse nome aqui é uma variável que existe fora. Como é que eu sei que ela está fora? Lembra daquele contexto que eu falei da indentação? Ele só vai existir, esse nome só pertenceria a essa função aqui se eu fizesse isso, ó, jogasse ele mais para a direita. O que que ele vai fazer? Reparem que ele nem virou uma variável mais, ele ficou mais apagadinho esse nome. Quando eu puxo ele para lá, ele fica um pouco mais aceso. Por quê? Porque ele está dizendo, agora é uma variável. Se eu fizer isso aqui, ele vai existir apenas dentro da função hello nome. Se eu botar ele para fora, ele existe para todo o programa. Isso aqui a gente chama de escopo local e escopo global. O que é um escopo? É a área de atuação de alguma coisa, né? É a abrangência. Então, nesse caso aqui, nome, quando está lá na esquerda, ele pertence ao programa todo, então ele é uma variável de escopo global. Se eu jogo ele mais para a direita, mais para dentro, ele vira uma variável local. O escopo dela é mais local, dentro da função. Tá? Então, vamos deixar assim, nome. E quando for chamar aqui a função hello nome, eu vou falar, ó, hello nome é uma função que vai chamar nome e vai chamar idade da pessoa, certo? Mas, ó, reparem que quando eu cliquei idade aqui, ó, ele ficou também um pouquinho mais escuro, tá? Então, por quê? Porque eu já tenho uma variável chamada idade aqui, certo? Então, eu posso chamar aqui, por exemplo, vou colocar aqui P1 e P2. Vai deixar bem claro que isso aqui são dois parâmetros, parâmetro 1 e parâmetro 2, tá? E aqui vai falar, olá, fulano. Aí vai colocar aqui, você possui P2, opa, fora de parênteses, né? P2 anos, certo? Então, em vez de ficar aqui olá nome, vai ser olá P1, ok? Reparem que quando eu uso o parâmetro, ele fica coloridinho. Se eu não uso, por exemplo, ele fica assim apagado. Está dizendo, ó, você está usando aqui, você está declarando um parâmetro, certo? Mas ele não está sendo usado. O valor dele não está sendo usado. Quando eu coloco ele no programa, fica mais coloridinho aqui. Ok? Então, beleza, vai receber aqui P1 e P2, vai colocar na frase. P1 vai ser o nome da pessoa, certo? E P2 vai ser a idade. Então, eu recebo aqui o nome, variável nome. Então, agora a minha função, ó, não pode ter só uma entrada, ela tem que ter duas. Então, o primeiro vai ser o nome e o segundo vai ser idade. De onde é que vem nome? Daqui, ó, essa variável aqui. De onde é que vem idade? Daqui, ó, essa variável que eu declarei aqui em cima. Então, agora o programa está completo. Vou executar. Ok? Vou dar um zoom aqui, ó. Digite seu ano de nascimento, 985. Ano futuro, 2022, 2024. Digite seu nome, Daniel. Olá, Daniel. Você possui 39 anos. Nesse ano aqui, Daniel vai ter 39 anos. Tá? Então, toda vez que eu executar o programa e passar um valor aqui, ele vai calcular a idade, pegar o nome da pessoa e seguir o fluxo, né? Ele vai imprimir aqui o resultado. Beleza? Compreenderam bem o processo aí? Então, se tiverem, né, se vocês estiverem tentando fazer ao mesmo tempo, fiquem à vontade, tá? Para explorar aqui, ó, a gente está reaproveitando essa parte do código, criamos uma função chamada helloNome, certo? E aqui dentro, então, ela vai ter um contexto e vai ter essa execução. Uma função, ela pode ter simplesmente uma execução, como essa função faz,
tá? Eu posso simplesmente chegar lá e fazer com que ela tenha um resultado, mas eu também posso implementar mais coisas. Eu posso pedir que ela tenha um retorno e etc, tá? Então, quando eu declaro uma função como essa, eu posso dizer o que que essa função pode fazer. O que tiver dentro do corpo da função aqui, ó, é o que essa função faz. Nesse caso, essa função só imprime, tá? Ela só imprime um resultado, mas eu posso fazer com que ela possa fazer muito mais. E além de funções que a gente possa criar, eu também vou ter funções prontas da linguagem, tá? Então, a linguagem Python, ela permite que eu utilize bibliotecas, eu posso importar bibliotecas para dentro do meu programa, do programa que eu estou criando, e eu posso, então, reutilizar muito desse código. Então, as bibliotecas em Python, elas vão funcionar através do import, assim como na linguagem C lá nós temos o include, né? Eu posso incluir bibliotecas externas, eu também posso incluir aqui através do import. Ele vai ter funções básicas, como funções matemáticas, para calcular mínimos, máximos, funções mais elevadas para você calcular, sei lá, uma integral, para você tentar trabalhar com dados estatístico mesmo, assim, né? Tentar pensar em fazer projeções de, sei lá, de encontrar um erro padrão num módulo de dados, você encontrar outras funcionalidades básicas e avançadas, e você pode, então, importar bibliotecas matemáticas, bibliotecas mais como NumPy, como Pandas, etc., e você pode integrá-la ao seu programa. Mas tem funções básicas, como uma biblioteca básica com uma função, a biblioteca Math, que é a biblioteca de matemática, que tem lá funcionalidades como max, para achar o maior valor, o maior valor, min, para achar o menor valor, e assim vai. Aqui nós temos um exemplo, tá? Eu posso pegar um conjunto de dados aqui, ó, 1, 2, 3, por exemplo, é um conjunto de dados aqui, e usando a função max, que é uma função do próprio Python, uma função que não precisa criar, ela já existe, ela vai me dizer qual é o maior valor, certo? Isso serve para números e também serve para texto, tá? Para string. No caso, qual seria o maior valor quando eu trabalho com uma string? Seria a letra, né? A letra mais avançada do alfabeto. Então, A seria a menor e Z seria a maior. Então, o que tiver dentro desse intervalo vai seguindo essa escala do menor para o maior, né? Seria a maneira crescente de ver o alfabeto. Tá? Então, eu tenho aqui, eu posso mandar imprimir o valor de uma variável, eu declaro uma variável igual a função max aplicada a uma lista, ele vai me dizer, então, qual é o maior valor, qual é o menor valor. Dentro dessas funções, então, nós temos várias formas de explicar e de resolver problemas matemáticos, por exemplo. Para usar essas funções matemáticas, eu tenho que utilizar a importação. Então, eu vou trabalhar com um contexto chamado de import. Quando eu importo a biblioteca matemática, math, eu posso utilizar, por exemplo, a função chamada exp. Ela vai fazer uma exponenciação, vai levar um número, por exemplo, à terceira potência, tá? Ou melhor, levar o número a alguma potência, né? Eu vou fazer o número, a elevação exponencial, não necessariamente a terceira potência. Ele pega um número e eleva ele ao quadrado, né? Multiplica ele por ele mesmo. Eu também tenho a função raiz quadrada, onde ele calcula a raiz quadrada de um número. Então, tem a função sqrt, né, squared. Ele calcula, então, a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 64? Eu mando imprimir o resultado, ele vai imprimir 8, tá? Então, esse número aqui elevado, né, ao exponencial, ele vai me dar, então, um retorno. E assim vai, tá? Então, as funções matemáticas servem, basicamente, também para isso. Outras funções que nos ajudam muito da biblioteca matemática são funções de arredondamento. Nós temos o ceil, né, que arredonda para cima, para mais, o próximo inteiro, e a função floor, que arredonda para menos, para baixo, tá? Então, quando eu arredondo o número 1,5 para cima, ele vai arredondar para quanto? Ele vai arredondar para 2. Quando eu arredondo o número 5 para baixo, ele vai arredondar para quanto? Ele vai arredondar para 1. Então, ele vai ignorar, certo? A questão do número quebrado e vai arredondar o número para o seu próximo inteiro ou para o seu inteiro anterior, certo? Então, como é que eu faço esse uso da biblioteca importação? Uma boa prática de programação é você trabalhar com os importes sempre no começo do documento. Então, se eu sei que eu vou usar lá embaixo, lá na frente, a biblioteca matemática, eu importo aqui no começo, tá? Então, eu coloco aqui import math. E a partir de agora, então, o meu código, né, meu programa, ele pode utilizar as funções matemáticas. E eu posso usar aqui embaixo, tá? Ah, eu quero pegar uma variável
né, sei lá, no 1, igual a gente já tinha utilizado, e eu quero, eu dou um valor específico a ela. Igual a gente colocou lá, um número quebrado, 2,5. Eu pego uma variável chamada num2, certo? E dou um valor a ela também. E assim vai. Eu também posso fazer isso. No 1 vai ser igual a um int, não, a um float. Ó, float, input. Eu vou colocar aqui. Digite um número. Eu botei float ali para ele receber qualquer valor, tá? Valores que ele vai converter para número real. E aí eu posso fazer uma conversão. Na hora de imprimir no 1, imprimir direto, eu posso usar a biblioteca math.ciu. Ele vai arredondar no 1, tá? Eu vou colocar um outro print aqui embaixo para ele também usar a biblioteca math, só que em vez de usar o ciu, eu vou usar o floor. Ele vai arredondar então no 1 para baixo. Então, ciu, na verdade, arredonda para cima e o floor para baixo. Quando ele imprimir, ó, ele vai receber um número. Quando ele imprimir, ele vai imprimir esse aqui com o número arredondado para cima e o outro arredondado para baixo. Eu vou comentar aqui o código anterior. Só eu tirar aqui, ó, essas últimas aspas e voltar a comentar aqui depois do hello. Beleza, vou executar o programa aqui, ó. Ó, digite um número. Vou colocar aqui 25,3. Ele arredondou 25,3 primeiramente para 26, né? Com o CIU ele arredondou para cima e com o FLU ele arredondou para baixo. Repara então que é o mesmo número. Ao invés de ele imprimir o resultado normal, ele imprimiu para cima e depois para baixo. Ok? Então essas funções aí, elas ajudam muito você a fazer esse processamento matemático de uma maneira que às vezes você precisa que o número venha um número cheio, um número inteiro, e às vezes você precisa que esse número venha um número normal, né? Um número não sem arredondamentos, tá? Então isso aí serve para a gente poder entender como é que funciona. Para a gente fechar essa nossa primeira etapa, vamos tentar fazer aqui um programinha que tenha, né, que receba dois valores numéricos que retornem então as 4 operações matemáticas. Se eu for usar isso com uma função, eu vou criar uma função que faça isso, tá? Então como é que a gente faz? Eu posso usar a função básica normal, certo? Eu não preciso fazer os arredondamentos e tudo mais, eu vou usar uma função, eu vou declarar aqui uma função, tá? Para a gente fazer aqui, eu vou colocar aqui declarando função com 4 operações matemáticas. Beleza? Eu vou declarar aqui essa função chamada de opmat. Ok? Essa função aqui ela vai receber dois números. Então, ela vai receber um N1 e um N2 para poder fazer esse cálculo. E aí eu vou fazer o seguinte, essa mesma função vai fazer já as 4 operações. Então, eu vou ter lá a soma, que vai ser igual a N1 mais N2. Eu vou ter a subtração, vou colocar sem acentos, tá? Subtracal, que vai ser igual a N1 menos N2. Eu vou ter a multiplicação, que vai ser igual a N1 vezes N2. Opa, e eu vou ter a divisão, que vai ser igual a N1 dividido por N2. Ok? Beleza. Eu posso calcular tudo isso aqui e fazer com que a função gere esse cálculo. E eu posso também mandar ele imprimir já o resultado. Eu vou colocar aqui, soma igual a porcentagem, vou colocar soma igual a, e já o valor da soma. Vou fazer a mesma coisa para os demais, então vou só copiar aqui. Soma, subtração, vai pegar esse valor aqui, ó. Aí, multiplicação, pegar essa variável aqui.
e a divisão. Vou pegar aqui. Pronto, declarei minha função. Ok. Agora eu vou vir aqui no meu programa e vou pedir um 1. Tá? Vou pedir para a pessoa digitar um valor. Input, colocar. Digite o primeiro número. E vou associar a variável no 1. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Uma variável chamada num2. Digite outro número. E aí, então, vou jogar esses dois números dentro da função. Então, vou chamar aqui a função opmath. Opa, opmath. Vou colocar num 1, 2. Certo? Procedimento básico. Crio a função. Digo o que essa função faz. Então, aqui eu tenho o corpo da função. Eu declarei 4 operações aqui dentro e disse que eu quero que ele faça. Então, a função pode ser uma função bem ampla, tanto que ela atinge o objetivo, certo? E coloquei 2 variáveis fora da função aqui para receber 2 valores, e esses valores vão ser passados como parâmetros da função opmat. Vou executar o programa aqui. Deixa eu só acrescentar aqui o comentário na seção anterior. Executar e vamos lá. Digite o primeiro número, 10. Segundo número, 2. E ele vai imprimir, então, o resultado. Ficou assim. Ele pediu, né, 2 números. Soma 12, subtração 8, multiplicação 20, 10. Ou seja, soma 10 mais 2, 12. Subtração 10 menos 8. Ou melhor, 10 menos 2, né? Dá 8. Multiplicação 2 vezes 10. E divisão 10 dividido por 2, que dá 5. E aí, então, a gente tem uma função a mais no nosso programa, né? Se tudo isso aqui tivesse habilitado, nós teríamos uma função nome, nós temos uma função operação matemática. Então, eu posso ter no mesmo documento várias funções que nos ajudam, então, a chegar a essa linha de raciocínio, nos ajude a desenvolver um programa propriamente, porque só desenvolver na mão, declarar variável exatamente na linha, né? Declarar aqui uma variável igual a tanto, não faz muito sentido manualmente. O ideal é que você receba, por exemplo, através da função como input. E muitas vezes, para realizar novamente essas operações, eu teria que fazer manualmente cada uma delas. Tá? Então, não faz sentido eu ter que fazer manualmente cada uma delas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma função que faça cada uma. Se eu preciso das 4 operações separadas, eu crio uma função chamada soma, outra multiplicação, outra subtração, outra divisão, e ele vai também fazer a mesma coisa. Toda vez que eu precisar somar, chamo a função soma, passo 2 valores. Toda vez que eu tiver de multiplicar, subtrair, dividir, faço a mesma coisa. Beleza?